Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, até aqui nos sustentou Ele. O Emanuel, Deus é conosco, o príncipe dos príncipes, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, do qual Ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que nós depositamos plenamente a sua confiança e Ele é aquele que jamais nos decepciona. Ele é fiel e Ele cuida daqueles que zelam por aquilo que o Pai nos disse. Este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Como ouvintes e praticantes do Evangelho, ouvindo as advertências do Espírito Santo, aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia, não segundo a carne que é fraca, mas segundo o Espírito Santo que está preparado para toda boa obra. Porque a Bíblia diz, que não podemos também utilizar da vanglória que é maligna. Servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazer em oculto, não para serem vistos por homens, mas o Pai que está no alto vê e contempla, conhece as nossas atitudes, o coração sincero, a consciência nos acusando como cumpridores, porque ao mesmo Espírito dados variedades de dons, variedades de ministério, e cabe a cada um exercer com zelo, exercer com cuidado, porque estamos fazendo para Deus e temos que estar com a primícia em nosso coração de carne. O primogênito da criação, primogênito da ressurreição, unigênito do Pai, que outrora, como estávamos como escravos do pecado, segundo o padrão deste mundo, agora fomos libertos do ladrão que roubava, matava e destruía, que mata, que rouba e destrói, que ele veio para isso, mas agora ele já não tem mais efeito sobre nós, porque aquele que nós seguimos nos deu liberdade. Não podemos usar a liberdade em Cristo, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não podemos usar essa liberdade para retroceder, e sim para seguir adiante. Para isso é necessário seguir em espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Se permitir retroceder, ele não tem prazer nestes. A Bíblia diz que a terra é o escabelo de seus pés. Quando nós prostamos no chão, nós estamos prostrando diante dos seus pés. Ele é rico em misericórdia, em benignidade, em compaixão, assim como o Pai, o Deus Altíssimo, e Ele é um só, e aquele que está no Espírito Santo está em unidade com eles, Pai, Filho, o Espírito, e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo em unidade. A única forma de estarmos em unidade com Deus Altíssimo, com Jesus Cristo, é através do Espírito Santo. Quando nós estamos
segundo o Espírito estamos em unidade. E ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede puros, sede perseverantes, né? Porque estamos num só propósito, num só coração, numa só fé, fugindo da vanglória, né? Fazendo para ser visto pelo Deus Altíssimo, né? Do qual Ele contempla e nos galardoa. Servindo, e depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque tudo que opera é o Espírito Santo que opera em nós, né? Os atos de justiça são dele, né? Nada seria nos possível se não fosse por ele, né? Pela sua misericórdia, pela sua benignidade. Ele tudo opera em nós. E nós, através das boas atitudes, somos um culto racional, um culto de ação de graças. Bendizemos com coração, com entendimento, oramos com entendimento, né? Entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque entendimento de próprios olhos, ninguém produz os bons frutos, somente através do entendimento do alto, do qual ele nos ensina sempre. Buscai a sabedoria do alto, que é pura e refinada, né? Comprai a sabedoria pura e refinada, refinada 7 vezes no fogo. Compra colírio para ungir os teus olhos, para abrir os olhos. Compra vestes, né? Para tampar a vossa nudez. Porque muitos os que estão destituídos da glória de Deus, porque retrocederam, né? Porque voltaram a moldar-se segundo a carne. E grande é a queda, é a ruína. E aquele que tem discernimento, aquele que tem o dom de justiça, que tem o discernimento, através do exercício constante da fé, se alcança a maturidade, se alcança uma estatura mediana da plenitude de Cristo, do qual nós gloriamos. Se tiver de gloriar, gloriamos antes em nossa fraqueza. Porque quando estamos fracos, aí que Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta. E o Espírito Santo que há em nós, que comunica ao nosso espírito, o pneuma, o fôlego de vida, ele é o mesmo que sonda o intento da mente e do coração do nosso próximo, né? E nós nos é revelado a verdadeira intenção da mente e do coração. Somente aquele que tem o dom de justiça, que tem o discernimento para examinar os espíritos, examinar as profecias, examinar entre o bem e o mal, que consegue, né, esse discernimento, esse examinar, e persevera em oração, orando pelos inimigos, orando por todos os santos, orando por todos os povos e nações, para que venham se arrepender de seus maus caminhos, para que venham ter os seus olhos abertos, né, para que possa alcançar a sabedoria do alto, que é o nosso maior tesouro, né? Não segundo aquilo que para os homens é como elevado, é abominável diante de Deus, né? Porque usar a sabedoria do alto para aquilo que é mundano, a Bíblia diz que aquele que assim procede, né, é um miserável, é um pobre, né? Há pobres que se consideram ricos, né, mas são miseráveis. E há
ricos, né, que se consideram pobres, que possui a sabedoria. Porque quando assim Jesus encontrava com os cegos, ele dizia: que queres que te faça? E ele dizia: quero ver. Eles queriam ver a imagem, a glória do Deus vivo, né? Queriam ter a sua visão restaurada, né? Mas muitos hoje preferem continuar a mendigar, né? A mendigar aquilo que é mundano, né? Ao invés de aceitar a riqueza num coração, porque aonde o coração está, né, aí está a sua riqueza, né, aí está o valor que excede as mais finas joias, os rubis, que o homem bom tira do seu coração a sua riqueza, o que há no seu coração. A boca fala o que o coração está cheio, mas um homem má tira do seu coração as coisas más, porque do coração se procede, é a saída de todo o intento, né? De onde procede as vossas brigas. Aquele que ama uma briga ama o pecado. De onde brota, né? De onde sai os roubos, né? As corrupções, as bebedices, as glutonarias, as orgias, as prostituições, o adultério de coração, em estar adorando a prostituta, né, que é a terrena, do quais vós declaram ser o vosso marido espiritual, né, da qual estão traindo o noivo, né, não reconhecem o noivo. E Jesus disse: se vós estivesseis conhecendo o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, vós estaríeis me conhecendo, porque eu não falo de mim. Se falo de mim, se busco honra, glória de mim, nada sou, mas falo por intermédio daquele que me enviou. E mais uma vez estava comprovado que tanto aqueles religiosos como alguns hoje, os que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás, como Jesus nos diz, eles são aqueles que completam a medida dos seus pais, porque se estivesse conhecendo o anúncio do Evangelho, estariam conhecendo o Deus Altíssimo, que disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Mas a Bíblia diz também que nos últimos tempos, quando ouvissem a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, porque não iriam suportar a sã teologia de Cristo, porque amoldaram os seus ouvidos, né, segundo os interesses próprios, segundo o seu próprio Deus, que é seu estômago, porque são aqueles que comem a carne das ovelhas, aqueles que arrancam as suas lãs, né, aqueles que apacentam a si mesmos, seu interesse próprio, aqueles que afugentam o rebanho que não é deles. A Bíblia diz que Jesus é aquele que cuida das ovelhas que não tem pastor. De agora em diante não tereis mais mestre entre vós, de agora em diante vós sois irmãos, não haverá mais pastor, haverá aquele que recebe a direção do único pastor e bispo de nossas almas. Estes são os verdadeiros adoradores, aqueles que cuidam do rebanho segundo o direcionamento do Espírito Santo. Aqueles profetas, haverá aqueles que falam pela boca do grande profeta Jesus Cristo, a promessa de Deuteronômio 18:18, porque aquele que diz que é profeta nada é, porque ele está
se justificando a si mesmo. Muitos declaram a própria benevolência, a própria benignidade, fazendo assim nada sois. Como Paulo diz, né? Dentre vós sou o pior dos pecadores, mas alcancei graça e misericórdia para anunciar o Evangelho, para ser luz, porque aquele que está na luz, ele não tem trevas no seu interior, ele tem que ser cada dia mais ainda iluminado, ele tem que ser cada dia mais presente segundo a luz, ele não pode ter trevas no interior. Não se serve a dois senhores, a um a vez de amar e o outro rejeitar, odiar. Não servis a Deus e a Mamon, não prostai diante de Cristo e Belial. Não há comunhão, como ele nos disse ontem, de luz com trevas, porque luz é sabedoria, trevas é ignorância. Não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de justiça com injustiça. Aquele que está em Cristo, ele persevera segundo a justiça, ele persevera segundo a equidade, segundo a imparcialidade, dia após dia, né, sem naufragar na fé. Obras de justiça juntamente com a fé caminham juntas, porque ele mesmo nos ensina dia após dia, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. A Bíblia diz que não há novidade no passar dos séculos, de geração em geração. Sempre as coisas que se sucedem já sucederam nos tempos antigos. Ele não precisa de mais tempo para conhecer a humanidade. Para ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Precisamos de perseverar, né, almejando aquilo que é invisível. Muitos têm perdido o que é invisível por conta daquilo que se vê. Muitos são os que não têm cumprido o grande mandamento: amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Não fará para ti imagem de escultura. Amar o próximo como a ti mesmo, como ele nos ensina. Hipócrita, por que retirais o cisco do olho do seu irmão se há uma trave no seu? Vá primeiro e tire a trave do seu olho, para depois remover o cisco do olho do irmão. Pode um cego guiar outro cego? Ele nos chamou para ser luz, para ser guias de cegos. Temos que ser luz para que seus olhos possam ser abertos por único mediador entre Deus e homens, o elo da perfeição. Quando se anuncia o Evangelho, é que gera os filhos na fé, do qual nós somos irmãos, irmãs de Jesus Cristo, aquele que nos adota. Porque a Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera, ele é que cuida, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. A festa no céu, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes. Na antiga aliança, o povo no deserto sacrificava bodes e soltava outro, achando que aquele que levaria suas iniquidades. Isso tudo eram cerimoniais exteriores que Deus permitiu, essa falta de ignorância até a nova ordem, a chegada, a nova aliança da qual nós anunciamos, ministro de uma nova aliança.
assim como as purificações de mãos, de lavar de mãos antes das refeições, na qual Deus já dizia naquela época: estou a ponto de vomitar as vossas solenidades, as vossas festas de luas novas, porque eram somente ordenanças, né? Porque a expiação era necessária por conta do pecado do povo e eram necessários vários sacrifícios. Atualmente nós temos o elo da perfeição, né? Aquele que através de uma única oblação se alcançou o elo da perfeição. O varão perfeito, aquele que controla a sua boca, controla todo o corpo, e só houve um varão perfeito, aquele que atualmente está como de pé, como quem pisa uva nos lagares, da onde a terra é o escabelo dos seus pés, da qual nós temos reverência, da qual nós temos obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. E a obediência só é possível através dele. E ainda que se tropece em algum ponto, temos o Espírito Santo enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, que nos justifica, que nos defende do vil acusador, já pelas obras da lei, aquele que retrocede, porque recebeis o Espírito pela fé, porque agora estáis retrocedendo segundo a obra da lei. E pela obra da lei, se tropeça em muito ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos, estáis reprovados, estáis destituídos da glória de Deus. É lógico que a Bíblia diz que tudo se sucede a justo e injusto, mas tudo se sucede melhor àquele que persevera segundo a justiça. Aquele que transgride um pecador, ainda que peque 100 vezes, ainda que seus dias são longos, ainda há mais esperança para aquele que persevera segundo a justiça, porque grande será o galardão, aonde as águas cristalinas, aonde ali haverá paz, as águas tranquilas, os pastos verdejantes, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, ali teremos direito de comer da árvore da vida. Tudo vai bem para aqueles que cooperam segundo o autor e consumador de nossa fé. O fim é melhor do que o início. Já há muitos, pela acumularem iniquidade sobre iniquidade, o ministério da iniquidade, aqueles que não se arrependerem de seus maus caminhos, haverá um rio também, um rio de fogo, onde a língua será ressequida, e ali haverá choro e ranger de dentes. E mais um dia perseverante segundo a fé e as obras de justiça que caminham lado a lado e acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo daquele dia, que somente o Pai sabe, nem os filhos, nem os anjos, mas sabemos que o anjo do concerto está aplanando os caminhos para a vinda do Senhor. E então o Filho entregará tudo ao Pai e virá o fim. Mais um dia vigiai, orai sem cessar e meditai na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.